Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, graça e paz multiplicador esteja na vida de todos os servos do Deus Altíssimo, principalmente aos parceiros do canal. Aos parceiros do canal, que essa graça, essa paz multiplicadora esteja no teu relacionamento conjugal e familiar. E digo dessa forma porque os parceiros do canal têm contribuído na expansão do nosso canal. De que forma? Compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A você que é parceiro do canal e tem contribuído dessa forma, graça e paz multiplicadora no teu relacionamento conjugal e familiar. Estendo também essa graça e essa paz multiplicadora a todos quantos estão chegando agora. Que o Deus eterno esteja abençoando a todos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem é que não gosta de paz? Quem é que não gosta de ter paz no ambiente de trabalho? Quem é que não gosta de ter paz no relacionamento conjugal? E o que significa a palavra paz? A palavra paz, biblicamente, ela tem um significado muito importante. O conceito é poder definir a paz como um estado de tranquilidade, quietude interior e não exterior. Interior que não depende de circunstância externa. A paz verdadeira que o crente tem, ela não depende de circunstância, porque ele tem Deus na vida dele. Ele entende que em meio à tribulação, à dificuldade, ele pode ter paz. No grego, o vocabulário paz é eirene e refere-se unidade e harmonia. E o tema que eu trago hoje é como atrair a paz ao casamento. Existe uma palavra aqui no tema chamada atração. A lei da atração, ela existe. Nós podemos atrair coisas ruins ou coisas boas para o relacionamento conjugal. Em outro vídeo eu vou estar falando sobre isso. Porém, eu vou me deter mais na questão daqui da palavra paz. Nós precisamos ter muito cuidado com algumas atitudes que nós praticamos no relacionamento conjugal e que pode trazer aí muitas dificuldades, pode trazer coisas ruins ao relacionamento conjugal e fazer com que a paz vá embora. A primeira dela que nós devemos fazer para atrair a paz é pensar antes de falar ou de agir. Todos nós precisamos pensar antes de falar ou de agir. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A maioria de nós, no momento de uma dificuldade, de uma discussão, nós temos aí a ira, a raiva, né? E falamos coisas que não devemos porque não pensamos antes. E com isso, o esposo ofende a esposa e a esposa ofende o esposo com palavras que parecem muito mais um torpedo que vai ao encontro de um navio. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Então nós devemos ter muito cuidado com esta questão. E nessa questão aqui se aplica um fruto do Espírito que é chamado domínio próprio. Você que é servo de Deus, você deve dominar o teu temperamento, o teu eu, para não tomar essa atitude aqui ruim no relacionamento conjugal. Segundo ponto, quando for provocado, não revide. Muitas das vezes o esposo provoca a esposa provoca o esposo. Mas quem tem o domínio próprio, ele consegue dominar a si mesmo para não revidar. E olha o que diz o sábio em Provérbios, capítulo 26, verso 20 e 21. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo intriga cessará a contenda. Como um carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim um homem contencioso para acender rixa. Precisamos ter muito cuidado, porque se nós não tivermos aqui domínio próprio, nós iremos entrar em um campo de guerra. Os dois vão ser dois gladiadores dentro do próprio lar e a paz irá embora. Então, quando for provocado, não revida.
Veja que o autor diz aqui, sem lenha o fogo se apaga. Se você não colocar mais lenha no fogo, ele vai se apagar. Se você não disser mais coisas ruins, o fogo vai se apagar. Terceiro ponto, se ficar com raiva ou irado, se retire. É muito importante nós entender que é passivo o homem se irar. A palavra de Deus diz, irai-vos e não pequei, não colocai o pôr do sol sobre a vossa ira. Agora precisamos ter entendimento que nós devemos muitas das vezes na ira se retirar para não falar palavras de maldição, palavras pejorativas contra o nosso cônjuge. Provérbios capítulo 17, verso 14 diz assim, como saltar das águas é o início da contenda. É como se numa represa tivesse um buraquinho pequenininho ali, mas ele pode se tornar grande. E até lembrar de que aí eu já errei aqui o versículo, mas não vou voltar o vídeo não. Vamos lá. Provérbios 17, versículo 14. Com o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Antes que tu te envolva na questão, antes que você passe para uma agressão verbal e física, te afasta, sai. Às vezes é a mulher ali que se zangou por alguma coisa, aí ela começa a explodir, sai de fininho, vai para um outro lugar, dá um tempo ali, deixa as coisas se acalmarem e tenho certeza que quando você voltar, ela vai estar diferente, seja o esposo ou a esposa. Quarto ponto, esteja disposto a pedir perdão. Esteja disposto a pedir perdão. Esposa errou, pede perdão. A esposa errou, reconheça o seu erro e peça perdão. Mateus, no capítulo 5, verso 23 e 24, olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar e a te lembrarem de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A palavra de Deus não diz que tu deve levar a oferta, mas deve deixar a oferta no altar, voltar e reconciliar com aquele que tu brigou ou aquele que brigou contigo. Não importa se foi tu que discutiu ou a pessoa que discutiu contigo. E isso se aplica principalmente no contexto familiar, no contexto conjugal. Se a tua esposa teve uma discussão contigo e depois tu foi orar, Deus não vai receber a tua oração. Se a esposa teve uma discussão com o esposo e ela foi para o círculo de oração buscar a Deus, orar, Deus não vai receber a tua oração, mulher de Deus. Então deixa a tua oferta no altar, volta, reconcilia com teu esposo, a esposa reconcilia com o esposo com a esposa, de forma que assim a paz vai reinar dentro do lar. Vamos agora para o quinto e último. É preciso liberar o perdão. Tem pessoas que não conseguem liberar o perdão. Às vezes a gente vai lá, pede perdão, mas a pessoa fica remoendo assim como um animal que come o dia todinho e durante a noite coloca para fora e vai remoer aquilo que ele comeu. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Ele tanto te liberta da prisão quando tu pede perdão, como aquele que liberou perdão. Ele vai ser liberado de uma prisão. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Tem pessoas que estão cada dia morrendo, se acabando, porque não conseguem liberar o perdão. Em Éfeso, capítulo 4, verso 32, diz assim: antes sede uns aos outros benigno, misericordioso e perdoando-vos uns aos outros, assim também como Deus vos perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 13: suportam-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoe como o Senhor, vosso Deus, o perdoou. Preste bem atenção que no Pai Nosso tem algo interessante. Eu vou rezar aqui o Pai Nosso, ou orar o Pai Nosso para você. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Deus só vai te perdoar se tu liberar perdão. Tu pode morrer orando. Existem 3 coisas que são abomináveis a Deus. Existem 3 coisas que Deus não perdoa, mas eu vou citar só 2 para você. A primeira é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, ou seja, eu atribuir uma ação do Espírito Santo de Deus a Satanás. Quando eu faço isso, eu blasfemo contra Deus e Deus não perdoa. A segunda é quando eu não libero perdão. Se eu não libero perdão, Deus não me perdoa e, consequentemente, eu vou para o inferno. Não há como ir para o céu cheio de pecado, de iniquidade, porque Deus não vai me perdoar. Então, que haja paz dentro do teu lar. Que o Eterno te abençoe, que faça crescer na graça e no conhecimento da tua palavra e que a paz reine plenamente no teu lar. Graça e paz multiplicadora no teu relacionamento conjugal e familiar.